grupo de policiais tudo expulso da rota pra tentar baixar a moral da rota. Eram os caras mais apetitosos, os caras bons de rua mesmo, tomaram tudo transferência. E vieram tudo pro centro. Foram tudo pro centro. Apaziguou o centro, então, né, cara? O Rogério foi pro 13, o Telhada foi pro 7º. Ou seja, o cara que eu comecei a me espelhar e falar, mano, era o Telhada. E a tropa que veio foi muito engraçado, porque o Telhada chegou com o mesmo problema que eu tive depois de 10 anos. O Telhada chegou com a ordem assim do comando: esse cara não entra em viatura. Faziam isso com o Telhada. Então, a tropa, não dá pra fazer isso. A tropa veio pro tático. E eu, porque tava pegando muita ocorrência, o coronel, chamava Setes Lozano, tirou um tenente antigão que tava no tático, que não produzia muito, me chamou e falou: recruta, você não tá fiscalizando viatura, você tá pegando ladrão, então você vai pro tático. E o tenente que era pra estar pegando ladrão não tá pegando, vai fiscalizar a viatura. Já me causou um problema, porque tirou um tenente antigão, braçalzão, boina, pá, que fazia uma moral, e botou ele no lugar de recruta. E o recruta botou no lugar de antigão. Puts. Já criou um mal-estar ali pra mim no batalhão. Você já chegou com o pessoal te olhando torto, né? Só que o Telhada me bancou. Não deixava os tenentes me zoar demais, os antigão que ficaram bravos. E os Steve que vieram com ele, tudo antigão de rota, falaram, mano, nós vamos moldar esse moleque. Esse moleque gosta da coisa, ele tem sorte. E aí eu comecei a pegar umas ocorrências melhor, porque eu peguei uns caras bons de rota, no centro. Num dia eu tava patrulhando no Vale do Anhangabaú, um que foi meu professor, o Vermelho, chegou e falou, ô chefe, o senhor tem vontade de ir pra rota? Eu falei, cara, vocês sabem que eu tenho. Então é o seguinte, dá uma parada aí que tá colando um brother aí. Aí eu parei assim, eu vi a zangadona, a rotona vindo, cara. Falei, nossa, mano. Falei, você tá aprontando, Vermelho, chefe, fica de boa. Aí chegou um tenente mais antigo, o PC, que é meu amigo até hoje. O PC desceu, milão de rota, boinona, codre alongado. Falou assim, ô recruta, você tem vontade de ir pra rota? Eu falei, ô chefe, eu tenho, mano. Eu tenente, ele tenente. Ô chefe, eu tenho. Ele falou assim, então eu vou indicar você pra lá que os irmãos aí já falaram que você serve. Falei, sério? Ele falou, você vai receber uma ligação. Não vai mijar, né? Eu falei, não. E é muito engraçado porque eu tinha um colega da minha turma, que é muito meu irmão da minha turma, que foi pra corregedoria. Porque o irmão era corregedor, o outro irmão corregedor, tudo coronel. E ele me deu o meu nome pra ir pra corregedoria. E se eu não tivesse sido chamado pra ir pra rota, eu teria ido pra corregedoria. Porque tem muito trampo legal na corregedoria. A corregedoria tem uma equipe de PM vítima que eles fazem uma puta investigação. Bem bacana. E aí esse amigo meu, o Marcos, falou, Pagar, você vai receber uma ligação. Eu falei, nossa, nem falei pra ele da rota, né? Senão ele ia me... Aí eu falei, tá bom. Volto a falar pra você que é desígnio de Deus. No mesmo dia eu recebi as 2 ligações. Qual foi a ligação primeiro que eu recebi? A rota. Rota. Quando o Alberto Silveira Rodrigues me ligou, falou, recruta, você tá querendo vir pro batalhão? Ele era major, vem fazer uma entrevista comigo. Mano, aquilo me arrepiou. Falei, caraca, velho, vai dar certo. Eu desliguei e me ligou um capitão da corregedoria. Viu, tenente? Te indicaram pra cá, tal, você tem intenção? Eu falei pra ele, capitão, intenção eu até tenho. Mas, na fila das minhas intenções, eu acabei de receber uma ligação do comandante da rota e eu vou passar por uma entrevista lá. Ele falou, nem venha mais aqui então. Tá decidido. Desligou na minha cara. Boa. Eu não quis ser segunda opção, né, cara? Você não tem noção como é a coisa. E ainda bem que deu certo, porque senão você não ia pra lá de jeito... Você já tava queimado já lá, né? A minha satisfação de vida foi alguns lugares que eu passei na polícia. Você ficou na rota de que ano a que ano? De 95 a 2000, mas os outros 2 anos, de 2000 a 2002, que eu estava infiltrado, as operações eram com rota e COI. Você conheceu um sargento lá? Na época eu treinava academia, eu tô no chassi de frango hoje, mas eu já treinei legal já. Você conheceu um sargento, eu não sei o nome dele, mas o apelido era Ratão, Sargento Ratão. Brancão, difícil, né? Inocêncio. Lá do Itaim Paulista. O Inocêncio, ele fazia naquela luta livre, ele fazia o... Puta, é que nós não estamos aqui com o pessoal... Não, rapidinho os caras no ao vivo iam colocar. Ele fazia aquele... O da luta livre, meu. Como é que é? É um famoso da luta livre, era o Inocêncio. Tá. O Inocêncio era da Vespertina, puta cara. Eu já ouvi falar disso daí mesmo. É. Ele era do Itaim Paulista. Hã?
Não, fica WWE quieto. é mais Não, recente. não dá- não Ele dá- é da luta livre é muito Não dá antiga. atenção pro Matheus, não. Matheus é... WWE dos Mas Estados Unidos, cara. A gente tá falando daqui, É cara. de WWE, que naquela época não tinha esse nome, entendeu? Aqui era luta Ele livre, era o né? Fantasma. Ele Fantasma. era o Fantasma. Ele era o Fantasma. E aí, cara... E a gente fazia academia junto. Cara, isso é velho também. E você... Ô, meu, ele anda fazendo... Como é que é aquele negócio O Botox? lá? Eu vou fazer. Não fiz, ó. Tá vendo? Tem ruga. Mas eu faço. Eu aplico isso aí no. Eu é que rodei murcho, né? Trabalhar no policiamento e destrói. Se você quiser ir lá, vai lá que a gente dá um trato lá. Acredita que roubaram o revólver dele dentro da academia? Não é difícil, não. Mas aí ele achou. Foi um conhecido nosso lá, pegou. Mas era bobo. Um molecão de 16, 17 anos. Pegou. Achou que dava. Achou que dava. E não é nem bandido. Viu. Puta que da hora. Pegou e se fudeu. Então, cara, aí... Eu recebi a ligação, fui lá. Aí fui lá, na época o major olhou pra mim e falou, não, você não tem nenhuma ocorrência com morte, nada, acho que você vai dar certo, você tá vindo do centro, no centro só tem oficial rígido e tal. E eu, mal sabia ele que eu gostava de correr com a metralhadora no peito, da ação. E aí eu fui transferido. Inclusive eu e o Racorte nos apresentamos no mesmo dia. E mais um oficial que é um irmão também, mas não tem essa característica operacional, que é o Ventura. E o Ventura é um cara decente que eu admiro até hoje, porque o Ventura, quando se deparou em algumas situações mais lesivas e decisivas, ele foi homem pra cacete na rota, chamou e falou assim, pessoal, isso aqui não é pra mim, cara, eu vou sair. Mas me fala uma coisa. Porque ali o problema é o cara que não tem perfil e fica ali pra querer dizer pros outros que é o bichão e na hora não é. Eu já tive várias experiências na minha vida de alguns oficiais que fica contando pros amigos paisanos que ele foi o demônio na rota. E a gente conhece a história. Só lavava o carro. Mas me fala uma coisa, o tenente lá na rota, ou talvez todas as... Sargento, tenente, porque tenente e sargento comandam a equipe lá. Tá, mas vai nas patrulhas, normal, assim, ou eles ou vocês ficam mais no cargo administrativo? Não, o tenente de rota é patrulha, soldado, sargento, é comandante de equipe. Comandante de equipe é o cara que tá ali dentro da viatura, que vai fazer as abordagens. Qual que é a diferença do tenente pro sargento ali? É que o pelotão de rota, que tem lá os sargentos, eles se reportam ao tenente. Tá. O tenente dá a cara do pelotão. Se o pelotão for bom, o tenente é bom. Se o tenente for ruim, o pelotão é ruim. Se o tenente souber liderar esses sargentos vão saber liderar o resto da equipe e as coisas vão fluir e vai trazer bom resultado. Se o tenente é ruim, os sargentos começam a ter uma postura meio individualizada e vira uma bagunça. Começa a quebrar a equipe. Ali é um corpo onde a cabeça pensante tem que ser o tenente, com outras cabeças pensando também, para chegar naquilo que a cabeça principal quer. Mas a dúvida é o seguinte, você entrava na viatura e fazia... Patrulhamento 12 horas. Normal. Normal. Eu pensei que o tenente, ele ficava lá no batalhão... Nunca. O tenente é 100% operacional. É por isso que num podcast eu falei, até recebi algumas críticas, que quem não foi tenente de rota não é um rota, como é que eu vou falar? Não foi rota 100%. Sim, o cara que já chegou lá... Ele pode ter sido um puta major, capitão, comandante, capitão... Ele pode ter sido um puta capitão de rota, tá. Um puta major Mas de ele rota, não patrulhou. Mas ele não patrulhou de rota como comandante de pelotão. É diferente. E aí na viatura que tá o tenente, tem um sargento também ou não? Aí você já é como se fosse o... Não. Nas viaturas onde tem oficial não tem sargento. O sargento é comandante de equipe. Se você trombar uma viatura de um oficial que tem um sargento, esse sargento está retirado do comando por algum motivo e aí ele é encaixado numa viatura que vai fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo para você. Viaturas de capitães, major e coronel. Você pode ter um sargento ali dentro. O sargento está com restrição de rua, não pode comandar a equipe, restrição administrativa. Ele compõe a viatura do capitão, do major e do coronel porque ele só vai para a operação ali ver o que aconteceu. E aí, você chegou lá, como que foi o... Cheguei na rota, comecei a estagiar.
recruta lá. Primeira companhia que eu trabalhei foi a Vespertina, que é a da tarde. Fiquei 1 ano na Vespertina, depois fiquei uns 3 anos e meio de matutina e uns 8 meses de noturna. Eu trabalhei em todos os horários lá. E, cara, é assim, ó, o estágio é difícil. Não é fácil estagiar na rota, é muito exigido. Mesmo o pessoal fala que é oficial, não. E o meu estágio não foi simples. Meu estágio não foi simples. Existe a psicofadiga. Ó, pra você ver o nível da coisa. Eu fui estagiar com um oficial na matutina que tinha um motorista que era uma lenda lá. O cara tinha 100 ocorrências com resultado morte. O cara tinha trabalhado com o Conte Lopes. O cara tinha uma história gigantesca e tal. Mas o cara tinha uma soberba. O cara era arrogante, cara. E nós perseguimos uma moto lá na Sabará, na área do 22, eu sentado no meio de 5º homem. Eu não era nem o soldado mais recruta, porque o soldado mais recruta é o 4º homem. Eu tava de estagiário, só que eu era tenente. Com a prancheta anotando coisinha e fazendo resposta. Procurando no guia pra onde vai. Porque quando você vai estagiar como tenente, você vai pra entender o que o comandante faz. Mas como você tá dentro da viatura, você faz as missões que os outros também fazem. Pra você entender cada missão qual é. A maioria dos policiais sabe que você, dali a alguns dias, vai estar sentado ali no comando. Então, eles têm um certo respeito. Sim. Eles não vão tratar você como eles tratam um soldado estagiário. Sim. Entendeu? Você vai estagiar lá como oficial, você não vai lavar a viatura. Você não vai municiar metralhadora. Isso é o soldado estagiário que faz. Mas a hora que você está sentado de 5º homem, você vai estar com a prancheta na mão ali. O cara vai pedir rua, você que vai fazer. E os outros estão aproveitando para agir na porta. Então, algumas funções durante o estágio você faz de praça, mas o teu objetivo o quê? É aprender a ser comandante. E os caras que estão ali sabem que você vai comandar eles dali 15, 20 dias, 1 mês, 3 meses, não importa o quanto durar o seu estágio. Quanto dura o seu estágio? Os outros tenentes falam, você está pronto. E os outros tenentes trocam ideia com a tropa também. Então, ali é assim, todos os braçais, são 3 níveis de braçais ali. Os cabos-soldado, os sargentos e os oficiais. É engraçado que quando você parava para fazer o briefing de encerramento de serviço, ficava a roda dos braçais, cabo-soldado, a roda dos sargentos trocando ideia com o tenente. É bem separada a hierarquia num batalhão de rota, de choque. As panelinhas ali, né? Que não é em batalhão territorial, já é meio misturado.